Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila e estou aqui novamente trazendo um momento de fala, um momento de escuta, um momento de reflexão. Esse projeto nasceu o ano passado, 2020, ao lado da Maria Celina, ao lado da Andréia, e a gente vem aí construindo uma teia de temas e trazendo pessoas super incríveis e especiais. Hoje eu tenho a honra de ter a Ana Luíse. A Ana é professora oficial dos Florais de Saint-Germain, então foi a partir daí que a gente se conheceu. Mas foi na pandemia que nós nos vimos e nos percebemos fazendo um movimento muito similar nas redes sociais, Instagram, Facebook. E desde então a gente vem afinizando, construímos algumas lives, alguns projetos juntas, e ela está aqui hoje ao meu lado para falar desse tema tão especial. Então, bem-vinda, Ana. Eu peço que você se apresente. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Alguns eu já conheço, já fiz cursos juntos. Tem também a Anabela aqui, a minha amiga, aluna também. E aqueles que eu não conheço, eu sou Ana Luíse, como a Camila já comentou, sou professora do Sistema de Saint-Germain, sou terapeuta integrativa, terapeuta floral. E sempre estou trabalhando já há 14 anos, sempre embasada na espiritualidade, na energia, nas emoções, nos comportamentos, né? Inclusive, eu trabalho muito, o nome que a terapia que eu faço é a terapia da alma, que é para a gente conectar todos esses aspectos, né? Que nós normalmente temos que dar atenção no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fica assim, é sempre só preocupado muito com a parte material, física, para a gente cumprir na nossa vida, e a intenção é sempre estarmos lembrando que nós temos muitas áreas da vida, e uma delas é a nossa, vamos dizer assim, a nossa essência, que seria isso que quando a Camila me chamou, Ana, vamos lá fazer uma cesta de partilha, vamos falar sobre o eu. Eu falei, nossa, Camila, o eu tem tantos assuntos, tantas coisas para falar do eu, né? E temos a autorresponsabilidade, tem o eu superior, tem o ego, tem tantas coisas. Aí ela falou assim, vamos falar da importância do eu, certezas e conflitos. E eu achei bem interessante essa questão de certezas e conflitos, porque essa dualidade é o que nós vivemos aí a todo momento. Então, assim, a Camila pediu para eu me apresentar, mas já estou aqui falando que já levando um pouco o assunto adiante, mas seria isso, é um prazer imenso estar aqui. Como a Camila comentou, eu já conheci a Camila do Sistema Saint-Germain e tudo, né, que ela também é professora, já tinha feito curso com ela, mas assim, na pandemia a gente se encontrou uma vendo o que a outra estava fazendo, porque como nós viemos todos para o online, aquela questão de propósito, de estar passando alguma informação, de estar passando a nossa vivência, a nossa experiência, os nossos estudos dentro dessa parte da espiritualidade na prática, vamos chamar assim, e a gente se encontrou, e aí a gente acabou fazendo lives juntas e tudo mais. Porque muitos de nós, né, falamos e fazemos o mesmo caminho, mas por caminhos diferentes, né? A gente tem o mesmo objetivo, está trabalhando, procurando a mesma coisa, mas às vezes estamos em caminhos diferentes, em áreas diferentes. Então, hoje eu estou aqui de coração aberto, né? Não é uma palestra, é um bate-papo. A Camila vai estar sempre, a gente tem bastante intimidade para ela entrar quando ela quiser colocar alguma coisa, ou quando eu achar que eu preciso de alguma opinião e tal, e pelo que nós comentamos, eu queria que vocês começassem nesse momento, se possível, gostaria de pedir assim, um minutinho, para que a gente pudesse fechar os olhos, e fechar os olhos externamente, e abrir esses olhos internamente. Porque quando nós fazemos isso, nós damos uma pausa um pouquinho para esse olhar externo que quer ver tudo, que quer saber de tudo, para poder simplesmente olhar para dentro de nós e nos sentir. Porque quando eu entro em contato com o meu eu interno,
na realidade, eu estou entrando em contato com o verdadeiro eu. Que nós, quando nos expressamos no mundo, nós trazemos o nosso verdadeiro eu para o mundo. E muitas vezes nós misturamos o mundo no nosso eu. E eu gostaria que nesse momento, que todos vocês, se puderem e quiserem, fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes em silêncio e sinta a sua energia interna. E que essa energia interna, o nosso eu interno, o nosso eu verdadeiro, possa estar aqui, nesse momento, aberto, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre a grande importância de trazermos a nossa verdade para o mundo. Então, dentro do eu costumo sempre dizer, quando eu falei assim, as certezas e conflitos, o que acontece? Nós temos muitos conflitos entre materialidade, espiritualidade, temos conflitos internos, o que eu penso de mim, o que o outro pensa de mim, o que eu devo fazer e o que eu quero fazer, tudo isso são conflitos que fazem com que nós possamos nos perder nas escolhas da vida. Então, quando a gente pensa assim, meu, Deus do céu, eu tenho que ter, assim, viver aquilo que eu quero ser na vida, e por que é tão difícil? Por que a gente muitas vezes não consegue simplesmente ser autêntico e viver a sua verdade? Porque nós nos preocupamos muito com tudo aquilo que as pessoas podem pensar de nós. Isso não sou eu, nem vocês, eu acho que isso vem de muito tempo, vem da nossa infância, quando os pais falam, você pode fazer isso não é certo fazer, isso é errado fazer, e quando a gente vai impregnando esses padrões, a gente muitas vezes deixa de fazer o que gostaria porque não é certo fazer aquilo, ou falar, ou se expressar. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Como seria a sua vida se você nunca tivesse medo do que dissessem ou pensassem de você? Como seria a sua vida? Se você não precisasse ter esse medo, se você não tivesse o medo do que pensam sobre você ou do que dizem sobre você. Quando a gente observa essa situação de que eu estaria vivendo com a liberdade de não ter aprovação externa, pode ter certeza que parece que a gente tira um monte de amarras, um monte de algemas e já começa a pensar, nossa, ia fazer o que eu queria, ia ser o que eu queria, e por aí vai. Então, o quanto nós, no momento, ainda nos robotizamos, vivendo padrões que foram colocados para nós, e muitas vezes, ainda mais agora nessa vida frenética que nós temos, nós não paramos para pensar o quanto eu estou vivendo essa vida, fazendo o que seria conveniente para tudo e todos, e o quanto eu estou vivendo esta vida para mim, para o meu eu interno, para a minha alegria, para o meu prazer na vida. Porque quando nós vivemos a nossa verdade, ela entra junto com o nosso propósito. E quando nós entramos junto com o nosso propósito, é como nossa essência vibracional, nossa centelha divina, a nossa alma, como vocês quiserem chamar, tivesse na frente de tudo. E quando ela está na frente de tudo, a nossa vida, a nossa jornada, melhor dizendo, que aqui eu vejo como uma jornada, porque eu acredito que a vida é eterna da nossa alma, essa jornada, ela passa a ter mais sentido na vida. Então, quando nós vamos pensar aqui em certezas e conflitos, seria muito interessante a gente entender que quando eu quero viver o meu eu verdadeiro, eu preciso olhar para mim e ver onde eu tenho conflitos. Eu tenho conflito no meu trabalho, eu tenho conflito na minha família, eu tenho conflito nos meus relacionamentos de amizade, com o meu parceiro, ou os meus conflitos simplesmente são internos?
ou até, como eu comentei, entre espiritualidade e materialidade. Gostaria de viver uma vida onde eu fosse mais boazinha, onde eu pudesse ser como eu sou. Ah, mas eu estou cansada de sempre alguém apronta para mim, alguém esconde algo de mim, alguém me passa a perna. Então eu não vou ser tão boazinha assim. Isso é um conflito, porque a nossa vibração é de energia pura e de luz. Mas quando nós nos assim cobramos de não podermos ser assim, porque podemos ter situações que nós não vamos nos dar bem, isso gera um conflito interno. Então eu gostaria que eu sempre gosto de falar, tanto quando eu falo ou em live, ou em grupos, ou até mesmo para os meus alunos, que muitas coisas a gente traz e no momento não necessariamente a gente vai absorver tudo, mas para que a gente possa vir a refletir como estamos conduzindo a nossa vida, né? Até separei aqui algum materialzinho, sempre separo para me dar um norte, mas eu gosto mesmo de falar o que vai vindo intuído aqui. Depois, no final, eu trago ali o que eu separei, que só para não ficar para trás algumas informações. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é uma situação assim, inclusive até que foi da minha vida, e que eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa, que é, muitas vezes, a gente se perder daquilo que nós viemos fazer, ou de viver aquele nosso propósito, de viver aquela nossa essência, em vez de seguir o nosso caminho sem medo. Aí, muitas vezes, entra cobranças, aprovações, medo do que o outro pensa, ou medo do que estão me obrigando a fazer, e às vezes essas cobranças também são nossas, somente nossas, internas. Muitas vezes eu esqueço o caminho que eu vim trilhar. E que é aquela velha história, né, que eu amava quando criança. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa jornada. Todos nós temos uma jornada e um caminho com pedrinhas de brilhantes. Mas, às vezes, nós temos até medo de ir lá recolher esses brilhantes e viver o que nós viemos fazer, o nosso eu, o nosso propósito, e vamos para um atalho. Eu costumo dizer que esse atalho, eu, por exemplo, que passei por um problema de saúde onde eu perdi a minha visão, provavelmente eu fiquei nesse atalho durante muitos anos. E esse atalho não significa que eu estava fazendo coisas totalmente erradas, mas simplesmente eu não estava no meu caminho de pedrinhas de brilhantes. Eu estava buscando algo para que provasse para mim de que era em outro lugar, que era outra coisa. E nós nos perdemos assim muito na materialidade da vida, né? Então a gente tem todo aquele processo que a gente nasce, aí tem a juventude, tem a adolescência, eu quero fazer as minhas conquistas. Aí nós vamos indo nesse processo de conquistas e muitas vezes o que acontece? A gente entra um pouco nesse mundo material e egóico e esquece um pouquinho daquilo que vibra, né? Tudo bem, aí a gente passa, vamos fazendo nossas conquistas, conseguir minha profissão, tenho trabalho, construir família e tudo mais. Aí vai chegar um momento que você fala assim, opa, já tenho tudo. E agora? Parece que ainda não está aqui muito preenchido, parece que não estou tão assim, parece que tem um vazio. E aí, nesse momento, esse é um dos momentos que a gente pode olhar para a gente e falar assim, poxa, será que eu não estou num atalho, vendo só um lado da minha vida e esquecendo do outro lado, né? E muitas vezes essa chamada vem por uma enfermidade, essa chamada vem por uma perda, essa chamada vem por um trauma que você passa para você refletir e falar assim, eu estou no meu caminho de pedrinhas brilhantes ou eu estou num atalho? E o pior de tudo isso é que quando a gente vai para o atalho, a gente se perde da nossa verdade. E aí a gente fica literalmente perdido. E quando a gente fica perdido em qualquer situação na vida, o que a gente quer? A gente quer uma luz no fim do túnel, eu quero ver a luz. E o que acontece? Quando a gente já está no atalho, que é numa vibração um pouquinho mais afastada da vibração pura, eu vou procurando essa luz em muitos caminhos. E muitos caminhos errados.
e que vão fazendo que cada vez que eu vá procurando mais, que eu vou me densificando, que eu estou procurando e trazendo coisas momentâneas para mim, o que acontece? Eu vou ficando mais longe do meu centro, eu vou ficando mais longe da minha luz, e eu vou ficando mais no escuro. Portanto, quando a gente tem um afastamento do nosso eu verdadeiro, normalmente a nossa vida fica escura, nossa vida fica nublada às vezes, e para muitas pessoas, infelizmente, ela fica muito escura, né? Que são os estados de desânimo, de depressão, de não ter mais vontade, de não estar vendo nada de importante na vida, e eu vou me afastando, eu vou me apagando. E aí, como que a gente faz para tudo voltar ao normal e eu cumprir o meu caminho? Eu tenho que voltar para o meu centro, eu tenho que voltar e procurar minhas pedrinhas brilhantes ali daquela estrada que eu não deveria ter saído. Então, eu, por exemplo, como eu tive essa enfermidade, isso me fez ver que eu fiquei mais ou menos 20 anos num atalho. Não um atalho em todas as áreas da minha vida, eu me casei, sou super feliz, tenho filhos, profissão e tudo mais. Mas no meu, eu fui para um atalho no sentido espiritual, eu me afastei um pouco de mim, das minhas verdades, daquilo tudo que vibra dentro de mim. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, que é o que mais nos fortalece, que são os nossos valores internos. Lógico que os valores, eles têm sempre uma referência, né? Então, nem sempre o meu valor é o da Camila ou da Marta, mas existem aqueles valores que são bem convencionados, que é para todo mundo, que a gente sabe o que é certo e o que é errado, que é aquilo que é contra o divino, né? Tudo que é contra o divino, tudo que faz mal ao outro ou faz mal a mim mesmo, não é correto. E quando a gente tem que falar assim, ó, vou viver o meu eu teria que estar vivendo de acordo com os meus valores, porque isso me traz uma consciência tranquila, uma consciência equilibrada. Então, quando eu falei para vocês que a gente vai para esse atalho, normalmente a gente está fora desses valores, a gente começa a se perder daquilo que nos norteia, que na realidade nada mais é do que a nossa própria consciência. Que o que nos norteia é a nossa própria consciência. E aí, indo para um lado mais prático da vida, porque eu sempre vou um pouco para o lado espiritual, mas indo para o lado mais prático da vida, por que normalmente a gente vai para esse atalho? Que pode ser, como para mim, uns 20 anos, para outro pode ser uma semana, para outro pode ser uma atitude que você faz totalmente diferente e se perde e vai se afundando. Muitas vezes é o medo que está atrás de muitos dos nossos sentimentos ou emoções que nos aprisionam. Inclusive, o medo está atrás do próprio medo. Então, é o medo da aprovação, é o medo de não ser capaz, é o medo de ser rejeitada, é o medo de ficar sozinha, é o medo de ser criticada. Então, o medo ele está atrás de tudo isso. E aí, nós, como somos seres humanos emocionais, muitas vezes, pelo medo, eu deixo de expressar a minha verdade. Inclusive, um dos significados da palavra autenticidade é aquilo que é verdadeiro. Então, quando eu sou autêntica, eu estou sendo verdadeira. Então, um dos valores que eu prezo muito para que a gente possa estar vivendo esse eu de verdade é ser verdadeira com os outros e comigo mesma. E muitas vezes nós escondemos de nós mesmos algumas coisas porque melhor nem... Não, é difícil, eu não vou ver, né? Então, é óbvio que isso que eu estou trazendo para vocês da vida prática, de viver, da importância de ser eu mesma, é essa questão da verdade. Porque a verdade é a nossa maior expressão para a vida. E a verdade, ela também tem a ver com esse chakra, que é o chakra laríngeo, que é onde eu me expresso, onde eu expresso a minha verdade. Então, quanto mais verdadeira eu sou comigo e com o outro, eu estou mais próxima do meu caminho especial. Se eu começo a esconder coisas de mim ou a ludibriar situações, eu vou me afastando de tudo isso.
Mas eu quero também colocar que nós somos humanos, nós erramos, nós vamos para o atalho, né? Quem já não errou, graças a Deus, hoje com o Waze é mais difícil, né? Errar nossos caminhos. Mas a gente não tem esse Waze aqui que está falando, olha, Ana, não faz essa escolha ou faz aquela. E isso vem também essa questão da escolha, né? Quando você não tem esse Waze interno ou quando você tem dois caminhos e você pensa, poxa, esses dois vão me levar no mesmo lugar. Ah, esse é mais curto, é mais rápido. E muitas vezes a gente faz esses caminhos, que eu chamo de atalho, e que é onde eu me perco. Porque aí eu vou, né, que a gente tem até o caso do Waze, que a pessoa vai, entra por um lugar e acaba tendo uma situação ruim na vida real. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ganhar tempo, a gente acha que está ganhando, tendo vantagem, e o caminho de ser nós mesmos, ele não é fácil, ele não é simples. Ele é um caminho difícil porque nós temos que vencer, que aí entra a coragem, que eu acho que é um aspecto muito importante, que é nós temos que vencer o nosso próprio medo. E como que eu venço esse medo de ser quem eu sou? Tendo coragem. Mas, Ana, como que eu vou ter coragem se eu tenho medo? A coragem, na realidade, ela vem de uma força interna que nós temos. Então, quanto mais eu tiver conectado com os meus valores, com a minha verdade, com a minha essência, mais força eu tenho para ser quem eu devo ser, e mesmo que as pessoas critiquem ou comentem, aquilo não vai me afetar tanto, porque eu tô na minha fortaleza. E isso eu trago como se fosse assim a questão, até esse termo achei bem interessante, de afirmar-se na vida. Eu sou assim, com qualidades e com muitos defeitos, com luz e com as minhas sombras. Mas quando eu me afirmo e tenho coragem de olhar para mim, aí eu falo, opa, a Ana também tem defeito, a Ana tem isso, tem aquilo. Então, eu vi que eu tenho, eu assumo que eu tenho. Se eu assumo que eu tenho, eu acolho a minha sombra. Eu não tenho mais medo de ninguém apontar para mim, ó, Ana, você tem essa sombra. Porque eu já recolhi ela, falei, eu tenho isso. E tá tudo bem, porque se eu fosse tão pura, tão perfeita, eu não estaria aqui nessa jornada de aprendizado e de evolução e de vidas e vidas e vidas. Então, nosso caminho para poder ser nós mesmos ou viver o nosso eu verdadeiro, que eu costumo chamar de eu sou, que seria a presença divina em nós, nós estamos aqui com essa intenção de viver o nosso eu verdadeiro. Muitos vão te chamar de rebelde, outros vão chamar de louca, outros vão falar que absurdo ela escolher este caminho, né? Porque a gente mesmo, a gente julga. Nossa, ela tinha tanto ali, ela jogou tudo para o alto e foi viver aquela vida ali. Ela está vivendo o eu dela. E cada um tem o seu objetivo de aprendizado aqui na vida. Então, quando nós pensamos que eu tenho que me ancorar, ter coragem de ser quem eu sou, com a minha sombra, acolher, com os meus defeitos, que podem ser defeitos para um e para outro ser até qualidades, mas o problema é que quanto nós damos atenção para o que falam de mim ou o que pensam de mim e faço daquilo uma verdade. Essa é a questão. Porque isso nós também já viemos na nossa educação, na nossa sociedade, aprendendo esse aponta a ponta, e aí você fala, poxa, se estão falando isso de mim, é porque eu sou, né? Mas se você tiver ancorado lá na tua força interna, você fala assim, nossa, ser ou não ser perfeito, ser ou não ser tão bonito, ser ou não ser tão inteligente, ser ou não ser tão rico ou tão próspero, qual o problema? Por que a gente se importa tanto? Então, eu volto a fazer a mesma pergunta. Como seria a sua vida
se você não tivesse o medo do que dissessem e pensassem de você. O quanto nós validamos esses pensamentos ou esses dizeres como verdades absolutas para nós. E aí é que a gente começa a entrar no atalho, porque aí eu começo a querer tomar atitudes para agradar pessoas ou agradar a sociedade. E nem sempre eu estou agradando a mim. Então, quando nós nos afirmamos quem nós somos, uma coisa que é muito importante, que lá atrás, quando eu já tenho 56 anos, não pode negar nada para ninguém, tem que fazer, tem que isso. A gente não sabia dizer não. E hoje a gente sabe que para você não sair para esse atalho, muitas vezes você tem que colocar limites. Inclusive para você mesmo. Para querer parar de agradar tanto e esquecer de se agradar. Porque quando nós vamos viver o nosso eu, é muito importante que a gente tenha prazer de viver o nosso eu. E o prazer é quando a gente entrega para nós mesmos as nossas maiores necessidades. E enquanto eu fico só querendo fazer para ser aprovada, é porque eu ainda estou dando ao outro, ao externo, a possibilidade de suprir minhas necessidades. E quando isso não acontece, vem a frustração. Então, volta a falar, quando nós nos gostamos ou nos orgulhamos de nós mesmos como somos, eu não preciso tanto colocar no outro as minhas necessidades. E isso nós que estamos aí, nós que somos terapeutas, estudamos essas questões emocionais, a gente sabe que isso se torna o quê? Dependência, codependência emocional. Então, eu preciso do outro, eu vivo com o outro, eu vivo naquele círculo vicioso. Agora, a importância de ser eu. O quanto nós nos consideramos importantes? O porquê que eu preciso da validação do outro para eu saber que eu sou uma pessoa única e importante, e vocês também. E que cada uma tem o seu caminho de pedrinhas de brilhantes, que só cada um de vocês podem viver aquele caminho, ninguém vai viver para você. E muitas vezes a gente vai buscar essas pedrinhas, esses brilhantes em outro lugar, numa outra estrada, com outras pessoas, e cada um tem a sua estrada. E se eu saio da minha estrada, eu saio do meu propósito. E aí eu fico ganhando um pouquinho mais de tempo, na realidade, perdendo um pouquinho mais de tempo na estrada da evolução. Então, é muito importante nós podermos avaliar que a autenticidade, quando nós falamos, que eu trouxe aqui para vocês, que é aquilo que é verdadeiro, a nossa autenticidade, cada um de vocês, é a sua história, é a sua impressão digital, é o que você veio para fazer na vida, nessa jornada. Então, como eu posso querer que a minha impressão digital, de verdade, da minha essência, de tudo que eu já vivi, para quem acredita em outras vidas, que a minha alma traz de conhecimento e de vivência, o meu legado, a minha impressão digital é única. Ninguém pode vir aqui e passar, Ana, olha, pega um pouquinho aqui, pega uma linhazinha e põe aí na tua vida. Não, é você que vai deixar o seu legado. É você que vai deixar a sua marca. É você que vai deixar a sua essência, a sua vibração. E não importa se muitas vezes ela não parece ser a melhor essência do mundo. Porque referência e gosto tem muitos. Agora, se você se sente acolhido, como você se acolhe, como você é, não importa. Essa sou eu e é isso que eu vou deixar. Então, eu gostaria muito que a reflexão que eu deixo é nesse sentido, de não buscar tanto no outro ou no externo a nossa própria aprovação. Porque todos nós somos criticados, todos nós somos julgados, isso é muito natural. O que não podemos fazer é pegar desse julgamento
e se tornar um auto-julgamento. Porque nós fazemos isso demais. A nossa mente, muitas vezes, vira a nossa própria inimiga. Porque eu só fico pensando o que eu não sou, o que eu não tenho, o que eu não consigo. E esquecemos de lembrar que nós temos muitas coisas positivas. E quando a gente coloca na balança e só põe ali o que eu não tenho, não consigo, eu não faço, isso aqui vai ficando esquecido por nós mesmos. Né? Eu costumo dizer que quando a nossa sombra, ela só existe porque a luz bateu aqui, mas aonde não chega a luz é a sombra. Mas para a sombra existir, tem a luz. Senão, não existiria a sombra. E quando eu fico só olhando que eu não tenho só a minha sombra, eu esqueço da minha luz. E aí, quando eu vou perceber, eu deixei a minha vida sem os meus talentos, sem as minhas aptidões, sem as minhas virtudes, porque eu só fiquei dando importância para aquilo que eu não tinha, para aquilo que faltava, para aquilo que eu não era capaz. E nós estamos aqui para desenvolver essas competências. Ninguém nasceu todo prontinho. Mas como eu desenvolvo a minha competência? Usando o que eu tenho de bom, as minhas aptidões, as minhas qualidades, aí eu vou conseguir superar aquela falta de alguma coisa. E aí, infelizmente, a gente ficando só nessa parte do negativo, eu não uso a minha maior força. E é dessa mesma forma que eu convido a todos a pensar quais medos vocês carregam para, em muitas situações, não conseguirem ser autênticos. Medo de quê? Às vezes eu me privo. Medo de quê? Às vezes eu não falo, eu não peço, eu não ajo. E muitas vezes a gente também faz esse movimento de cobrar do outro que ele não me faz, que ele não me entrega, que ele não me faz, que ele não me faz alguma coisa para mim. Por quê? Porque eu não estou fazendo para mim. E aí eu fico pedindo, né? Em pensamento, nos relacionamentos, eu fico desgostosa, eu me frustro, eu me decepciono. E o quanto você se entrega para você mesmo. E o quanto você se dá para você mesmo. Então, a autenticidade, também eu vejo que muitas pessoas trazem assim como uma bandeira, eu sou muito verdadeira, eu sou assim, sou verdadeira e falo mesmo. Isso não é autenticidade. Porque muitas vezes as pessoas são estúpidas, grossas, porque querem que todos pensem como ela e que a aceitem como ela é, goela abaixo. Não é por aí. Quando nós vamos viver a nossa autenticidade, a nossa verdade interna, aquela que vibra, ela não magoa ninguém. Porque ela te faz se sentir tão bem, você fica numa elevação tão grande que tudo aquilo que for pesar no outro, você não vai se sentir bem. E você vai se segurar e falar, opa, acho que eu não estou no caminho correto. Então, é importante a gente entender que quando nós estamos sendo quem somos, nós refletimos também para o outro gentileza, amorosidade, empatia, compaixão, solidariedade, parceria, porque faz bem para o coração, faz bem para a nossa alma quando a gente está vibrando a nossa verdade, porque a nossa verdade, a nossa essência, ela é sempre luz. Ela é sempre luz. E quanto mais eu me conectar com ela, ela vai cada vez mais iluminar as minhas pequenas, médias ou grandes sombras que eu tenho no meu ego, na minha vida, nas minhas memórias, nos meus relacionamentos. Então, eu gosto muito de dizer de que, assim, quando a gente vai para esse atalho, qual é o remédio, a salvação para eu poder olhar para aquele outro lado, que eu estou indo cada vez mais para lá? É olhar para você. Inclusive, às vezes eu faço algumas meditações onde eu fico repetindo para a pessoa, volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Porque quando eu volto para mim, eu me fortaleço.
E esse eu que a gente tem, né, que a gente dá tanta importância, que não é o eu ego, né, que o ego também tem muitas conotações, que na realidade ele não é assim tão ruim, mas a gente costuma dizer que o ego é negativo, é o eu amoroso, é o eu divino. Sabe aquela pessoa, aquela mãe que tem um filho, ou um pai que vê o nascimento de um filho, que você passa por aquela alegria imensa de ver a criação, meu Deus, que coisa mais linda, que energia, que coisa poderosa que a natureza dá. Esse tipo de emoção é a emoção da nossa alma constantemente. Mas quando a gente está muito para fora, a gente esquece de senti-la. E cada vez que nós pudermos nos reconectar, nós vamos ter mais tempo de qualidade conosco, mais tempo de felicidade, de bem-estar, de plenitude conosco. E aí tudo aquilo que eu vou viver na vida, que vai vir dificuldade para todo mundo, eu vou estar mais fortalecida. E quando eu estiver mais fortalecida, vai ser mais difícil de eu me desestruturar. E vai ser mais difícil de eu me enganar, me esconder e ir para o meu atalho. Né? Então, eu acho que ainda o viver fortalecido no nosso eu maior é a nossa, que até é um dos itens que eu separei alguns itens que eu acho importante, que é a questão da autonomia. Nós valorizarmos a nossa autonomia como alma. Eu tenho condições de ter uma autonomia emocional, mental e de vida. Lógico, nós somos crianças, vamos passando, mas eu digo, eu tenho essa autonomia de não precisar estar com alguém constantemente ou estar com alguém me cuidando, porque eu tenho autonomia de fazer as minhas escolhas. E quando eu para fazer as escolhas, eu preciso ouvir o meu eu verdadeiro, porque senão as escolhas nem sempre serão corretas. Então, a autonomia, ela vem muito dessa apropriação de nós mesmos, de quando você se apropria, quando você se desapega de tudo aquilo que é externo, de tudo aquilo que é volátil, de tudo aquilo que é passageiro, e volta para o teu eterno, você consegue ter uma autonomia emocional. Isso é muito importante para a nossa caminhada, porque nós vamos encontrar, sabe aquela pessoa que vai com uma amiga comprar um sapato, ela adorou o sapato vermelho, e tem o vermelho e o azul, e a amiga fala assim, eu se fosse você comprava o azul. Ela quer o vermelho, ela foi para comprar o vermelho, ela adorou o vermelho, e ela compra o azul. Porque ela não se apropria daquilo que é. Isso é um detalhe pequeno de uma vida material, mas nós fazemos isso constantemente com muitas coisas. Então, aí é quando eu não estou dentro da minha autonomia, da minha vida, me apropriando, né? Como eu comentei assim, me afirmando em quem eu sou. Agora eu estou pegando um pouquinho aqui a minha colinha para não esquecer dos detalhes que eu separei aqui para vocês. Então, a autonomia é essa questão da independência, da liberdade de ter a sua própria escolha e se manter nisso. A outra situação é a integridade. Porque quando eu sou íntegra nas minhas escolhas, nos meus valores, pode até ter crítica, mas vocês podem ter certeza que você vai ter uma assertividade. Né? E na vida, tudo tem que ter um sentido para nós. Então, cada escolha que nós fazemos em nossa vida, ela tem que ter um sentido para nós. Se eu escolho algo que tem sentido para o outro, eu não estou satisfazendo as minhas maiores necessidades. Então, é muito importante que cada vez que nós vamos fazer nossas escolhas, tentar entender se aquela escolha tem sentido para você. Porque se não tem sentido, espera um pouquinho mais. Volta para você, avalia
onde será que seria o melhor caminho? E tem também, dentro da parte, vamos dizer, mais humana, mais material, nós também temos que cuidar dos nossos aspectos físicos, né? Então, da nossa sobrevivência, da nossa subsistência. Então, nós também temos que cuidar de tudo isso, dando muita atenção aos nossos corpos, né? Tanto o físico, o emocional, o mental, o espiritual, ou o etérico, ou de memória, tudo tem que estar integrado. E cada vez que eu estou mais coerente com esses corpos todos alinhados, mais eu vivo quem eu sou de verdade, mais eu posso ser autêntica. Por que uma criança ela é espontânea e autêntica? Porque ela sozinha, onde você entrega ela, solta ela sai correndo, ela vai, ela brinca, ela ri, ela xinga, ela fala, ela tá vivendo. Porque não tem crivo, não tem limite ali. E o quanto nós colocamos esses limites em nós mesmos, ou o quanto nós permitimos que sejam colocados limites em nós mesmos. Então, mais um item que é muito importante para que a gente possa viver o nosso eu, é a questão de celebração. O quanto você se celebra, o quanto você olha para você e tem prazer e orgulho de ser quem você é. O quanto você celebra a sua vida, tudo aquilo que você recebe do universo gratuitamente. E você, muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente fica ali no que eu não tenho, no que eu não consigo, e a gente esquece de celebrar. Quando nós nos celebramos, nós estamos, que também pode ser a gratidão, né? Ser grata por tudo aquilo que eu vivo, é como se eu estivesse mandando uma cartinha lá para cima de agradecimento e falar, ó, obrigado por permitir eu ser quem eu sou. E se eu sou desta forma, eu tenho que celebrar, porque eu sou assim. E quando a gente celebra, como também é celebrar um aniversário, é momento de alegria, é momento de festividade. Então, fazer uma festa interna com as nossas capacidades, com as nossas virtudes, com tudo aquilo que a gente tem de tão maravilhoso. E não ficar se privando porque não tem tudo. Nós não vamos ter tudo. Até porque se tivéssemos tudo, tudo perderia a graça. Né? Nós estamos aqui, infelizmente, né, nessa vida terrena, para conquistar tanto a nossa evolução, e nós vivemos uma vida material para também podermos ir conquistar. E cada momento que eu conquisto é um avanço, é um orgulho. E aquilo que você já é, sem ter conquistado nada, vamos celebrar, vamos agradecer. E quando a gente faz isso, num momento mais elevado de vibração, nós conseguimos transcender um pouco mais a nossa vida. A nossa vida começa a ter uma outra percepção, um outro valor. E aí, tudo aquilo que eu valorizava, que era muito relativo ao externo e aos outros e às cobranças, começam a não ter tanto significado. Porque se eu estou feliz comigo, agradecida por quem eu sou, eu começo a transcender porque eu vivo em presença, eu vivo em consciência. E aí a gente começa a ter uma apreciação da vida em todos os níveis. E aí a gente pode estar trazendo a nossa consciência para fazer essa ajuda para as pessoas, não julgando o que é errado, mas proporcionando movimentos para aquilo que está errado possa ser corrigido ou organizado. Porque quando nós somos gratos à nossa consciência, a gente consegue ver que muitas pessoas não tiveram a mesma possibilidade de estar neste mesmo nível de despertar. E mesmo que elas queiram não fazer daquela forma, muitas vezes elas não conseguem. E aí que entra o nosso apoio, a nossa solidariedade, a nossa luz, que a gente pode estar dividindo com o outro para que ele veja uma nova possibilidade na vida dele, uma nova forma de fazer as coisas diferentes. Então, ainda ser quem eu sou,
a importância é sair dos conflitos e ter a certeza de que somos peças importantes nesse grande quebra-cabeça da vida que nós estamos vivendo neste momento. Quem está aqui, ele faz parte deste quebra-cabeça. E a gente sabe, né, que aquela grande imagem que o quebra-cabeça monta, se faltar uma, duas, três pecinhas, ele não vai estar completo. Então, se cada um se preocupasse em ser a pecinha que ele é desse quebra-cabeça, e não em querer ser o quebra-cabeça total, ou ficar cuidando daquela pecinha que está um pouco torta, ou um pouco entortadinha, tudo ficaria perfeito. Porque como a Camila mesmo fala, né, Camila, juntos somos mais fortes, e que existe esse outro slogan que já é usado há muito tempo no mundo espiritual, todos somos um. E o quebra-cabeça é isso. Todos somos uma grande peça. Mas se eu não estiver ali, com a minha pecinha, no melhor estado possível que eu possa estar, tipo, vivendo minha verdade, a minha autenticidade, a pecinha não vai se encaixar direitinho. Então, quanto mais eu tiver com as minhas bordinhas ali no meu espaço, mais eu me encaixo. E é aí que a gente entende que isso reflete nos nossos relacionamentos e que isso reflete nas nossas relações interpessoais. Quanto mais eu estou vivendo a minha verdade, que as minhas bordinhas estão todas certinhas, não está entortadinha, eu me encaixo melhor com as pessoas. Porque muitas vezes, quem já está num outro nível de consciência que vive o eu em plenitude, ele aceita melhor as diferenças de todos aqueles que não são como eu gostaria ou como deveriam ser na referência, no valor total de tudo. Mas ele não consegue ser diferente. Mas não tem problema. Eu vou lá e me encaixo um pouquinho. Nem que fica um pouquinho torto, aí depois ele vai se acomodando e vai se ajeitando. Então, a importância de quando nós conseguimos viver mais essa verdade com força, com orgulho, com plenitude, com consciência, vocês não imaginam o quanto nós podemos ajudar as outras pessoas. Aí, quando a gente está vivendo mesmo essa vibração, que todos nós podemos fazer isso, eu já não penso mais em ser aquela pessoa que conseguiu, que se destacou, que não é criticada, que não é julgada. Não, eu me preocupo em ajudar aqueles que não conseguem ser melhores. E aí a gente faz essa partilha. O que é meu é teu. A minha luz eu divido, né? Não é aquela história de uma velhinha acender a outra velhinha, acender outra velhinha, acender outra velhinha. É dividir, é compartilhar. Não é dividir, desculpa, é compartilhar a luz. Então, o ser autêntico ou ser quem eu sou é eliminar os conflitos e viver as nossas certezas. As certezas, a maior, que eu amo quem eu sou. E eu, amando a mim, eu amo a todo meu semelhante. E eu amo o todo, eu amo o Criador, e eu amo a vida. Então, o amor que ainda vem aqui do nosso chakra cardíaco é o mesmo lugar que vem a coragem, que é a maior força que a gente tem. E é nele que eu tenho que me ancorar, e é nele que tem uma centelha divina que está sempre brilhando e falando assim, Ana, Valdeci, Aparecida, Aline, para todos. Aqui é que tem a tua estrada com pedrinhas de brilhantes. Quando tudo está meio escuro, volta para cá, se fortalece. Olha quem você é, olha de onde você veio e volta para mim. E esse volta para mim é voltar para a sua própria luz. Né? Então, assim, até para poder não ficar tão extenso, eu vou só seguir rapidinho a sequência que eu acho que assim é muito importante a gente lembrar disso,
Porque todos nós nos pegamos no atalho de vez em quando pelo danado do medo. Então, assim, primeiro ponto, qual a importância do eu, de eu poder ter a minha autonomia, a minha integridade? Me conhecer. A palavra autoconhecimento, tão utilizada nos dias atuais e tão desvalorizada, autoconhecimento não é se conhecer e fingir que não viu, é colocar em prática os meus potenciais, é aceitar o que eu não consigo e é tentar dar um jeito de conviver com essa verdade aí. Tenho isso e não tenho isso e tá tudo bem. E me preocupar em organizar como eu vivo com essa dualidade dentro de mim. E não ter vergonha de ter alguma coisa que não está certa. Não se desvalidar e não permitir que ninguém faça isso. Quanto mais autoconhecimento nós temos, menos invasões nós temos para nos desvalidar. Porque a gente não permite. Olha, você pode até achar isso de mim, mas eu sei quem eu sou. Porque eu me conheço. Autoconhecimento é isso. Eu sei quem eu sou. Ah, mas isso não é bom. Não tem problema. Eu estou confortável. Para mim é isso. E está tudo bem. Escolhe o sapato azul. Eu quero vermelho. E é isso. Então, quando nós temos esse autoconhecimento e a gente se apropria de quem nós somos, é o primeiro caminho para poder viver o verdadeiro eu. E todas as vezes que vier o medo, como eu falei para vocês, que ele está atrás de muita coisa, é muito importante a gente olhar aonde ele está atuando e que ele vai gerar um conflito e que ele vai gerar uma falta de enfrentamento, olhar para esse medo e ver se ele é real ou é imaginário. Normalmente, o medo vem de padrões, de crenças, e ele é imaginário. E eu costumo dizer que o medo e a fé, eles são da mesma coisa. Os dois eu não vejo, eu acredito, só que um é negativo e o outro é positivo. Eu prefiro acreditar no medo do que ter a fé que eu vou conseguir, a fé que eu vou ter força, a fé que eu tenho capacidade. Não, mas eu fico no medo de não ser capaz, no medo de não conseguir, no medo que vai dar tudo errado. Eles estão vibrando em polaridades diferentes, óbvio, mas são coisas abstratas. E elas só vão acontecer quando você enfrentar. Eu vou ter fé, eu vou conseguir. Eu tenho medo de não conseguir. Aí você não consegue, porque você faz aquele abstrato se tornar real. Então, eliminar os medos, como eu elimino com o meu autoconhecimento, olhando para mim, vendo o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, e como eu posso enfrentar. A partir daí, quando eu enfrento o medo com a minha maior coragem, que eu me afirmo como eu me empodero com a minha essência verdadeira e divina, lembrar de ser verdadeira, consigo e com todos. E essa verdade é que vai te trazer mais coragem de você fazer o que você veio para fazer. E o principal, que a gente esquece, que eu já citei aqui para vocês, antes até de falar desse principal, lembrar da retirada das máscaras. Quantas vezes nós não falamos a verdade para nós mesmos porque nós colocamos máscaras para ser aceita, em qualquer situação. E muitas vezes, para eu me aceitar, eu coloco uma máscara em mim e acredito que sou aquilo. Então, retirar das máscaras é viver a nossa verdade. E no final de tudo isso, é celebrar e apreciar, e acolher e amar quem você é, de verdade. Né? Acho que eu falei mais de 1000 vezes a palavra verdade aqui. Mas é que, para mim, a autenticidade, ser quem a gente é viver a verdade. A verdade, ela é absoluta. Nós somos todos um, nós viemos da luz, somos luz, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Quando a gente vai lá para o nosso atalinho, a gente vai vendo tudo ficando escuro, aquela luzinha apagando, apagando. Então, quando a tua vida estiver um pouquinho nublada, em qualquer área da tua vida, volta para você e fala: onde eu estou indo? Será que é esse o caminho?
e volta. Desde quando começou essa luz se apagar? Desde que situação da minha vida, ou que escolha que eu fiz, ou aonde eu me coloquei, que a luz começou a apagar? E ali, olha, eu posso voltar para a minha luz e mudar essa história? Porque o poder da escolha é o que nós temos de maior, porque é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós somos livres. E aí entra a autorresponsabilidade. Então, quando tudo está meio nubladinho, escurinho, tudo bem que a gente também se submete a muitas situações da vida e de outras pessoas. Mas eu tenho a escolha de continuar naquele caminho, sem luz, ou voltar e procurar a luz. Às vezes, tirando alguém, algumas coisas da nossa vida, mudando rotas, mas trazendo a luz. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa mensagem de que a importância do eu é a coragem de ser você mesmo e de viver a sua própria luz. Fica contigo agora, Camila. Sem áudio. Opa, peraí. Uau, eu falei que a Ana trouxe um discurso aqui que eu fiquei meio que sem palavras, viu, Ana? Eu acho que na história da cesta de partilha nunca teve ninguém que falou contínuo, até quase o final, porque teoricamente a gente já está encerrando. E isso não é ruim, não, é muito bom. Porque a gente está vindo para quase o final, para quem não sabe, a gente encerra as partilhas desse ano, eu acho que na primeira semana de dezembro, a gente vai fazer a última, e aí retornamos só em fevereiro, mas é interessante poder falar. O que eu gostaria de completar o que você disse, Ana, é que nós começamos a falar eu a partir dos 3 anos de idade. Então, Freud, Jung, eles falam que antes a gente fala mim, a gente fala mãe, pai, depois a gente começa a falar eu. E como a gente começa a falar eu, a gente vai se calçando de várias experiências. E que a gente só vai se separar do que é do nosso pai, do que é da nossa mãe, na nossa fase de rebeldia, que é a adolescência. Dos 14 aos 21, a gente começa a construir o que a gente quer e construir os nossos próprios valores. O que a Ana falou que é muito importante ressaltar é que nós acabamos seguindo uma cartilha cultural, social, pai, mãe, e a gente só vai começar a desenvolver os nossos talentos, segundo, claro, a parte freudiana, junguiana, a partir dos 14 da adolescência. E aí que a gente é chamado, como a Ana falou, de louca, maluca, por que que você vai fazer isso? E aí a gente vê grandes ascensões, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E quando a Ana fala da polaridade, o que que é interessante? A gente olhar o quanto dentro de nós tem a boazinha e a malzinha. E aí que está. Quando a gente pensa que nós temos a malzinha, nós aprendemos lá atrás que tem coisas que são feias, que não são aceitas. Então a gente começa a negar o nosso lado. E quando acontece uma situação X, que você é grosseira, grosseiro, que você é mal educado, mal educada, num sentido de responder, de expor sua opinião, que acontece, você acaba escondendo esse lado, negando que você tem isso dentro de si. E aí existem as inúmeras crises existenciais. Quem eu sou, por que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como isso aconteceu comigo. E aí entra uma pergunta que até tem uma pessoa muito querida que está aqui, que ela falou sobre isso comigo essa semana, que é muito legal, que entra aquele padrão de normalidade. Ah, eu não sou normal, eu sou normal, eu não sigo a cartilha, e aí entra aquela parábola de sair da caixa. Quando você começa a ter essa autenticidade que a Ana tanto falou, a buscar o autoconhecimento, a entender que você é o bem e o mal, você é luz e sombra, você começa a perceber que ser você mesma mesmo não tem preço e que você não precisa se comparar a ninguém, que você não precisa preencher e fazer o que os outros querem que você faça, mas que isso tem um preço.
Por isso que a espiritualidade nos dotou do livre-arbítrio, da possibilidade de escolher. E diziam sábios que é no conflito, que é na bagunça, que existe a cura. Então, analisar as situações e as vivências que você teve, a sua biografia de vida, se foi dura, se não foi. A Ana trouxe a doença, né? A parte da visão. E você que está aí também, as suas doenças, as suas dores, e ver que, infelizmente, é nelas que está o nosso grande aprendizado. A valorizar quem nós somos e o que nós construímos. E isso é algo muito importante. Então, a ideia dessa partilha e esse discurso lindo que a Ana fez, inédito na partilha, e que foi muito inspirador, traz aí a importância de ser, que é o que a pandemia nos trouxe. A gente estava num ritmo frenético de ter, e de focar no profissional, focar às vezes na família, focar no outro, e de repente a gente foi para dentro de casa e a gente foi excluído do outro. E o que que isso gerou na gente? Então, por que? Eu tenho perguntado muito intimamente para mim mesma, viu, Ana? Por que que você está fazendo isso, Camila? Para que que você vai fazer isso? Qual a finalidade? Por quê? Porque eu percebo que muitas vezes eu mesmo, nos meus processos, me apoio no outro. Quantas vezes eu deixei de comer para atender alguém? Quantas vezes eu deixei, às vezes a Maricel, que está aqui, né, nos bastidores, é a minha grande mãezinha do coração, e ela às vezes me traz umas ideias, né? E a Camila já fez 30 dias de live de fim de ano, já fiz a quaresma, já fiz um monte de live seguida, a Cel só joga isso para mim, né? E eu acabo fazendo. Quantas vezes eu falo, meu, para que você está fazendo isso? E quantas vezes eu me privo? E aí eu percebo que o autoconhecimento é tudo, porque a partir do momento que você põe uma intenção, um valor e que você pergunta para si, você tem um livre-arbítrio de fazer ou não, de escolher ou não, e por você. Então, nosso objetivo, né, Ana, de fazer todo esse trabalho é impactar alguém além de nós mesmas. Tanto que quando você vê qualquer um falando e trazendo isso, e trazendo as suas experiências e fazendo lives e cursos, enfim, você é um grande termômetro. Você vai pegar essas perguntas milhares que a Ana trouxe, que eu não anotei, infelizmente, mas depois eu vou reassistir o vídeo para ver, e vai fazer para você várias vezes, e vai questionar. Então, é no barulho, na bagunça, que está a cura. E olhar para essa autenticidade, quem você realmente é. Não tem preço seguir o seu coração, seguir a espiritualidade que te guia, porque no fim, quando a gente estiver lá, quase indo embora, no nosso impulso de morte, eu acredito que a gente vai rever tudo que a gente fez. E não tem coisa pior do que a gente se arrepender daquilo que a gente não fez por conta do outro, por conta do padrão social. Então, que cada um de nós possa ser livre para seguir os seus impulsos e possa entender que pode existir alguém parecido com você, mas você é único, única, e isso é fundamental. Então, que essa partilha possa ter sido uma sementinha para você no seu coração, que essas perguntas que a Ana trouxe ressoem aí por muito tempo e que a cada dia você responda diferente, entendendo que você é mutável, que você é uma metamorfose e que mudar é bom, que mudar de opinião é um ato de coragem. Então, eu queria agradecer a Ana pela partilha, dizer para você, Aninha, fazer suas considerações finais para a gente encerrar aqui nossa conversa. Então, com você. Abre seu áudio, Amorim. Então, quero agradecer, simplesmente agradecer, porque é como eu comentei com vocês, muitas vezes a gente separa um material, alguma coisa, mas assim, eu falei o que tocou no meu coração, porque na realidade, quando eu recebo um convite ou um grupo de pessoas para eu poder trazer aquilo que eu acho que é importante dentro da nossa evolução, para mim
me engrandece. Então, eu, por exemplo, se eu chego de uma forma, eu saio de outra forma, muito mais leve, muito mais feliz. E é essa questão, né, que nós todos, não só num grupo maior, mas no dia a dia, dando um apoio para uma pessoa, sendo gentil, né, que é o que eu falo assim, a gentileza e a bondade está tão esquecida, né? Está muito mais a irritabilidade, o julgamento, a impaciência. Só de a gente ser gentil, amoroso e trazer a nossa energia para o outro, nós já estamos no caminho. Então, assim, eu quero agradecer a paciência e confiança de vocês que me ouviram aqui, mas saibam que foi com o meu maior amor. Agradecer a Camila pelo convite. Camila já é quase parceira, né, Camila? Já fizemos tantas coisas juntas. Um dia vamos fazer pessoalmente, presencial, que eu estou aqui em Florianópolis e ela lá em São Bernardo. Mas, assim, agradecer e desejar que nós possamos lembrar sempre de ser quem somos, com todo o amor que existe dentro de nós. Gratidão, Aninha. Queria agradecer a todos os presentes, a vocês que estão assistindo o nosso vídeo, convidar vocês para a nossa jornada online, a primeira de muitas, que veio de uma união de 4 mulheres. Temos na equipe, que vocês já conhecem, já ouvem falar bastante, Maria Celina Zabotto, minha mãezinha do coração, Andréia Marangoni, irmãzona também, e temos a fabulosa Madame Marta Deli. Então, esse time de mulheres se uniu para formar uma jornada online que vai trazer 15 palestras, que vai trazer a minha equipe, que me acompanha já, né? E que vai trazer pessoas que ressoam no nosso coração. Então, esse evento a gente batizou de primeira jornada online, resgatando a autoestima e as relações familiares. E nessa jornada, o valor que a gente mentalizou para esse movimento é R$ 30. E desse valor arrecadado, parte vai ser destinada para a construção do meu espaço físico em São Bernardo, do meu sonho. Então, se você está assistindo aí e quiser se inscrever, eu vou colocar nas diretrizes do vídeo. Nós vamos gravar essas palestras, então não necessariamente você vai precisar estar presente, mas a gente pede para que os amigos, parceiros possam aí ir compartilhando e participando. Então, dessa união de forças, né? Vocês sempre veem eu, a Andréia, a Celina sempre fazendo as coisas. Surgiu uma pipoquinha chamada Marta Delia, posso chamar ela de Paçoquinha também, e que trouxe aí esse sopro e trouxe a possibilidade de gerar esse processo. Então, vão ter os links aí, se você quiser se inscrever, participar e colaborar comprando um ingresso, de repente, cá não posso, mas que vocês possam, de fato, aproveitar esse momento de falar da autoestima, de falar de família, dizer que nas nossas redes sociais aí da equipe, a gente vai estar falando Novembro da Família, então, vocês vão acompanhar nas nossas palestras contínuas de Reiki, às terças-feiras, falando de família. Então, terça-feira que vem, temos a palestra inédita da Andréia Marangoni, falando do pai, mãe e o Reiki na terça. Então, se você quiser se inscrever, gratuito também. Sexta que vem não teremos excepcionalmente a sexta de partilha, mas a gente segue aí no cronograma. Então, você que está aí, quiser, tiver alguma pergunta, só entrar em contato. Vão ter aí na descrição do vídeo também os contatos da Ana Luísa. A Ana Luísa faz um trabalho incrível no Instagram, no próprio YouTube, então eu vou marcar os canais dela também. E queria agradecer você que está assistindo, independente da época que você está, fica a semente para você construir o seu eu próprio. O seu eu conectado ao superior, ao divino, a Deus, ao que você acredita, e o seu eu conectado também à matéria, o dinheiro, a sexualidade e tudo que faz com que você sobreviva. Então, meu muito obrigado e até a nossa próxima partilha. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau!